Eduardo Bueno, vulgo Peninha, escritor, gremista, amado por uns e odiado por outros. Um cara polêmico com opiniões fortes, então vamos acompanhar aqui uns cortes desenhados, a entrevista, o bate-papo dele com Rafinha Bastos, no mais que 8 minutos. Aproveitar, se quiser ajudar o canal, nosso pequeno canal a crescer, se inscreve no canal, que isso é importante. Aproveita e deixa um like, que isso também é importante. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de você começar a assistir esse papo, vou pedir uma coisa pra você. Dá like nesse vídeo. Eu descobri que realmente ajuda a propagar e a espalhar os vídeos. Dá like e deixa teu comentário. Tamo junto. Os caras me assistem falando que eu interrompo demais. O cara fala... Mas ainda bem que tu interrompe. Acredite se quiser, apesar de ficar quieto, ouvindo impropérios a meu respeito, sendo ofendido na minha casa, eu fico quieto. Então você que fica enchendo o saco que eu fico me metendo, tô bem quieto. Até quando eu sou xingado. Aliás, Colorado. com razão. Com razão. Então eu não vou tirar a razão. Porque eu sou um cara relativamente limitado. Que mais que perguntaram Não, perguntaram muitas coisas, mas tem coisas que eu quero saber. Pedro. Ah, tá. Fala que tu. Não, ignora. Não, é o seguinte, nós vamos ignorar as tuas perguntas. Porque se tu é uma pessoa capaz de mandar pro Rafinha uma pergunta pro Rafinha fazer, tem pergunta. Tu deve ter algum do problema. Calma aí, tem perguntas boas. Tem perguntas. Não Duas coisas que eu quero saber. Primeiro, queria... Esqueci o nome da bobagem. Mateus. Uma bobada chama Mateus. O pai deve ser ler a Bíblia. O Mateus e o irmão é o Lucas. Tem igreja. Putz, Deixa eu ter o João. Isso é um evangélico. Todos eles. Deixa eu te falar. Judeu. Ah, judeu pode. Por que isso é medo do poder econômico? Não, uma vez me chamaram de medo do dinheiro, que ninguém fala mal de judeu que perde. Tomer Savoia? Conheço. Claro, então. Aí chegando no Tomer, que é judeu, né? O Peninha é antissemita. Porque tu sabe, eu sou racista, eu sou machista, eu sou de direita. Um pouco, né? Um pouco. Muito. E aí é antissemita. Daí o Potter... Pô, mas o homem da vida dele, o Bob Dylan, é um judeu. A mulher da vida dele também é judia. Então, quer dizer, é estranho esse antissemitismo dele, né? Agora, Talibã. Essa história que está acontecendo lá nesse momento, os direitos das mulheres sendo ameaçados, obviamente, porque o passado mostra que a situação já foi bem complicada e os avanços que aquela terra em algum momento teve. O que você imagina que vai ser daqui a 2, 3 anos com o Talibã comandando o Afeganistão? Mudamos de água para o vinho aqui. Cara, só um pouquinho. Bela pergunta, vai. Bela pergunta. Não pode ter sido tua, só pode ter sido de algum... Não veio daqui, ó. A tela tá preta, veja. Cara, é uma coisa, agora falando sério, muito... vou falar uma coisa que parece quase tão pretensiosa quanto o Pondé. E arrogante, prepotente quanto... Você quer um charuto pra falar isso? Mas não é. É o seguinte, cara, eu leio muito, né? Sem piada, leio muito. É da minha natureza. Eu comecei a ler com 6, 7 anos de idade. É quase um addict, né? E eu tenho, assim, um lance de esponja, assim, informação, né? Então tem um lado, cara, que é quase uma desgraça. Tô te falando, porque, por exemplo, tu fala Talibã, eu sei, sem piada, eu sei muito da história do Afeganistão, muito. Que é uma história... turbulenta desde sempre. É um país que nunca foi conquistado, um povo que nunca foi vencido. Qual é o maior conquistador da história, Matheus, seu ignorante? Tiago Lacerda. Que homem, né? Puta, aquilo que é homem, não é o que eu tenho lá em casa. Aquilo ali é um conquistador. Foi lá em casa até faz pouco. Sem piada. Esse todo mundo sabe, porque é indiscutível. É o Alexandre o Grande. Né? O Alexandre o Grande, com 25 anos de idade, tinha conquistado todo o mundo conhecido. Ele só não avançou mais porque o mundo acabou. Né? E o único lugar que ele não conquistou foi o Afeganistão. Daí ele casou numa cidade chamada Basra, com a Roxane, que era uma mulher... Ele era gaysaço, né? Ele casou só por um acordo, porque ele não conseguiu conquistar o Afeganistão, né? O Talibã, se você quiser estudar um pouco mais o Talibã, tu tem que estudar as chamadas guerras anglo-afegãs. A Inglaterra e o Afeganistão travaram 3 guerras horrorosas e a Inglaterra não conseguiu ganhar nenhuma no auge do Império Britânico na Índia. Talvez tu tenha visto um filme, espero que tu tenha visto, e você, falando sério, você está ouvindo esse podcast, está perdendo teu tempo e tal, legal. Veja o filme The Man That Would Be King, O Homem que Queria Ser Rei, tu viu? Com Sean Connery e com o...
O Homem que Queria Ser Rei, do John Huston. Eu sei que filme é esse. Cara, é um filme incrível. Apesar de achar que o Sean Connery não encaixava muito no papel. Não, até que encaixou. É que o outro cara é o... Me deu um branco agora, que é muito melhor que ele. Eu sei que filme você está falando. Fala sobre esses conflitos lá no meio do deserto, essa história toda, a dificuldade do relevo, essas coisas. Né? Exato. Os caras que são 2 soldados britânicos desertores que ouvem o relato de um cara que voltou de um reino escondido nas montanhas do Afeganistão, que existia, Cazaquistão, uma merda dessa. Tá. E aí chegam lá e viram reis. Entendeu? Só que depois, obviamente, são decapitados. É uma história do Rudyard Kipling, aquele que escreveu Mowgli, que escreveu, sabe, aquele escritor que escreveu Mowgli, né? Que era um escritor inglês que morou na Índia, acho que até nasceu na Índia, que veio pro Brasil, inclusive. E aí, então, desde esse filme que eu vi, com, sei lá, 15 anos de idade, eu sou pirado no Afeganistão e do tal. E aí, o Talibã, ele foi criado pela CIA, tu deve saber, né? Em 1984, teve a invasão russa do Afeganistão, em 1990, e a CIA assinou a tal Operação Ciclone. Aliás, quem assinou foi o Jimmy Carter, o presidente que tinha fumado maconha e que gostava do Bob Dylan, né? Era tipo um Peninha. Tipo um Peninha. E tipo o Obama, né? Que ama o Dylan e etc, né? Fumou e tragou. E aí, e não o Ronald Reagan, aquele canalha, aquela coisa imunda, repugnante, desprezível, ainda bem que morreu. Uma morte bem ruim, porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Madison eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Vou contar uma boa que envolve o time dele. Quando o time dele passou a maior vexame da história da humanidade, que perdeu lá pro Mazembe, eu festejei 10 dias. E festejo o Mazembe Day até hoje. 10 dias ininterruptos. E aí minha filha olhou para mim e disse, pai, como pode caber tanto ódio num coraçãozinho tão pequeno quanto o seu? É porque o ódio dá para zipar. O amor se expande, mas o ódio ele se retrai, entendeu? Então eu tenho muito ódio aqui dentro. Tenho mesmo, tenho de verdade. Eu não tenho ódio na real quando eu entro numa vibe espiritual, não tenho. Perdoo talvez até esse aí, né? Mas nesse plano terreno aqui, da política, da literatura, eu tenho e desejo e... Por exemplo, morreu o Charlie Watts hoje. Por que não morreu o Sérgio Reis? Gostou do vídeo? Então aproveita e deixa um like para ajudar o canal, para ajudar os cortes desenhados. Nosso pequeno canal, vamos ver se ele cresce. Então deixa um like aí, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda para continuar acompanhando os vídeos, os próximos cortes. Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.